Bom, eu acho que um dia que se me questionassem assim, pô, se o Abebe, o BK não tivesse sido um cantor-compositor e você pudesse escolher uma música dele só pra ouvir, qual que você escolheria? Eu acho que sem ficar muito relutante, eu escolheria Quadros. Eu acho que entre todas as composições do BK, essa é a que possui a maior carga filosófica, lírica, poética. Eu acho que essa é com certeza e de longe a maior composição do BK, o maior clássico dele. E eu acho que é uma música que todo mundo deveria ouvir pelo menos uma vez na vida. É, é claro que existem pessoas que não se adaptam a esse estilo de música. Não são todas as pessoas que, pô, eu gosto, não gosto desse estilo, eu não gosto do cantor, eu não gosto desse tipo de batida, desse tipo de beat, desse tipo de harmonia, desse tipo de música em si, mas eu acho que todo mundo deveria estar aberto uma vez na vida para ouvir esse som. E como eu disse, eu acho que até vou sentir um pouco de dificuldade para explicar essa música por essa carga tão grande de sentimento, de experiência e de vivência que eu acho que o BK introduziu nessa música. Assim, eu acho que essa música vale por umas 10 faixas de qualquer álbum que eu já ouvi de música na vida. É uma música de 5 minutos, é bem grande, mas não só por isso, cara. Eu acho que cada verso, assim, dá pra escrever um livro. E é muito louco isso. Então, assim, é uma música que, pô, não é minha favorita. Minha favorita já foi Que Sigo na Sombra, mas se eu pudesse ouvir só uma música do BK, se ele não tivesse sido, BK virou jogador de futebol. BK virou outra coisa e eu pudesse ter uma miragem e escolher uma música só do BK, que provavelmente não seria lançada nunca, mas se eu pudesse escolher só uma pra ouvir uma vez, seria Quadros. E aí tem uma passagem nessa música que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto da música inteira. Mas é assim, quando criança eu sonhava em crescer e ter tudo o melhor dessa vida. Hoje eu sou um homem crescido e a criança em mim ainda é viva. Eu acho isso muito foda. Eu vou tentar explicar qual que é a minha visão sobre isso ao decorrer da música, mas é de longe a frase mais marcante que eu entendo na música. E essa é uma música muito foda pra mim, do BK em todos os sentidos. O flow dele, ou seja, a forma como ele canta a música, a letra, a composição, cara, a vibe e as participações da Ashira e do Lucas Carlos, cara, tudo assim, a filosofia introduzida na música, cara, é como um diamante pra mim. Então, vamos lá. Uh, 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 ei, Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Cara, assim, já vai ficando aqui, já vai ficando pesado. Por quê? Aqui é uma ponte, né? Uma introduçãozinha do Lucas Carlos e do BK cantando junto. Eles falam: Ei, tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Ele faz uma afirmação de que ele tá correndo atrás de tudo aquilo que o mundo tem pra dar a ele. A gente tá sempre correndo atrás dos nossos objetivos, né? Se você não tá, por exemplo, se você não acorda 8 horas para correr atrás de algum objetivo, provavelmente você está num momento de inércia na sua vida, né? Às vezes você está sem trabalho, você está sem motivação, mas toda vez quando você acorda para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para o colégio, para ir para qualquer lugar, você está correndo atrás de algum objetivo. E isso de uma maneira bem micro, de uma maneira um pouco mais assim destrinchada, você pode falar, pô, eu tô indo para a faculdade porque eu quero me formar. Então você está falando um pequeno objetivo que é um outro, que é uma pequena parte de um outro maior. Pô, por que que você vai para a faculdade? Para se formar, ter uma profissão e nessa profissão ganhar dinheiro e com esse dinheiro construir tal coisa ou conquistar ou alguma coisa. E tudo na vida é assim. Então, quando ele fala que tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem para me dar, já me traz uma grande indagação, né? O que que eu tô correndo atrás? Eu tô correndo atrás de dinheiro,
de uma casa, de uma família, de sei lá, qual que é o meu grande objetivo? E aí ele faz essa afirmação de tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem para me dar, já com um questionamento. Então sempre trazendo a balança que ele faz nesse álbum, que é aquele contrapeso, o ponto de equilíbrio entre essa grande dualidade. Então ele fala: o que essa vida tem para me dar? Vamos repetir aqui que ele faz a afirmação e depois o questionamento? Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Bom, é uma afirmação e depois um questionamento. Tô correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem para me dar. O que essa vida tem para me dar? E aí, será que a nossa vida, a gente realmente nasce, cresce para trabalhar, constituir patrimônio, ter riqueza, ter casa, ter carro? Ou será que a gente tem um objetivo que a gente precisa descobrir e desvendar ao longo da nossa vida? Qual que é esse nosso grande objetivo de vida, né? Por que que a gente, por que que a gente está aqui? Esse é um questionamento que a filosofia também nunca conseguiu responder. É um questionamento que a filosofia carrega lá desde os pré-socráticos. Qual que é o objetivo da vida? Qual que é o sentido? E ele está aqui questionando realmente esse sentido. Mas trazendo isso para a nossa vida cotidiana e principalmente para a nossa geração, nós estamos muito apressados, né? A gente quer crescer, é realmente isso que a música vai tratar. A gente quer crescer, a gente quer ter dinheiro, a gente quer conquistar coisas, mas parece que quando a gente conquista, a gente já está tão perto da morte que a gente não aproveita aquilo que a gente conquistou. E as pessoas têm tanta sede ao pote, as pessoas têm tanta ganância por esse objetivo que elas acabam ficando cegas. Acho que essa introdução já traz aí uma carga de filosofia muito grande, olhando por esse ponto. E o que essa vida tem para me dar, eu acho que é a pergunta que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, ou pelo menos, na minha opinião, todo dia a gente tem que acordar e se perguntar: o que que essa vida tem para me dar? Será que eu tenho que ficar cegamente trabalhando, sofrendo, passando por dificuldades cotidianas por esse objetivo aqui? Ou será que tem uma coisa na vida que vale mais a pena? Será que eu tenho que viver por algo que eu não vou levar além disso aqui, além dessa vida terrena? Ou será que eu preciso brigar para ser eterno? É, na questão psicológica, psicológica, na questão metafísica, ser eterno para as pessoas, criar um sentimento que é sempre eterno. Muito foda já me deixa assim meio baqueado. E a falta do básico nos fez querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonho de um milionário. Meu desejo virou meu adversário. E a falta do básico já tá começando a música, né? Primeiro verso aí. E a falta do básico nos fez querer ter mais que o necessário. Salários baixos, sonhos de um milionário. O meu desejo virou meu adversário. O BK tá trazendo uma realidade aqui que é de muitas pessoas, acho que, assim, falando em situações de pobreza, principalmente no nosso país, mas até em uma carga maior em outros países, para muitas pessoas falta um básico. Quando a gente fala em básico, na minha concepção, é uma água limpa, é um alimento de manhã, um almoço, um jantar, pelo menos 3 refeições ao dia. é, Viver uma vida digna, em que você não sinta fome. Isso me entristece muito, porque eu sei que há pessoas, principalmente próximas até da nossa realidade, e eu que moro aqui em Betim, Minas Gerais, que já é uma cidade grande, e já enxergo essa realidade nas ruas. eh, por exemplo, esses dias eu fui ao centro da cidade e vi um homem que a única coisa que ele possuía com ele era uma coberta. Isso me entristece muito. Essa falta do básico que o BK está expondo aqui. Quando a gente nasce e
encara essa realidade de não ter acesso a muitas coisas, ou de faltar até no prato coisas para comer, essa falta do básico nos faz querer ter mais que o necessário. E ele está expondo uma realidade aqui também, na minha opinião, que é a realidade de muitas pessoas que são pobres. Assim, as pessoas que possuem acesso e as pessoas que possuem boas condições, elas conseguem adquirir coisas, vamos usar palavras caras, como por exemplo, bons celulares, porque realmente a condição que ela possui monetária permite a ela ter essa regalia. Só que quantas pessoas a gente conhece ao nosso redor que não possuem essa condição ou trabalham numa condição que é precária, né, ou mínima? Por exemplo, a gente tá, vamos tratar aí de uma pessoa que ganha um salário mínimo e trabalha numa empresa comum, que quer possuir um celular de R$ 6.000, né? Cara, isso acontece. Quantas pessoas às vezes falta o básico e querem se dar o luxo de ter coisas caras? E essa falta do básico, ela acompanha principalmente essas pessoas que enxergam essa realidade. Vamos falar da favela. Imagina uma criança do Rio de Janeiro, e o BK é do Rio de Janeiro, então ele vê essa realidade, talvez é essa realidade realmente que ele está expondo, e de maneira lógica é. Imagina uma criança que ele tá ali na favela do Rio de Janeiro e ele tá vendo, por exemplo, traficantes ou pessoas ali. Ele desce o morro e vê na, no subúrbio ali, ou ele vê próximo às praias pessoas com bons telefones, usando bons calçados. Imagina o que aquela criança deve pensar, pô, eu queria ter acesso a isso. Então essa falta, mas mesmo ele não tendo acesso àquela coisa ali que parece tão grande ao olhar dele, na casa dele às vezes pode faltar um pão para ele tomar café. Isso é muito louco. Então essa falta do básico aqui faz ele querer ter mais que o necessário, né? Ele vê uma realidade diferente na televisão, por exemplo, né? A televisão expõe para a criança uma realidade que é muito diferente da dela. E quantos comerciais não passam videogames, e aí passa jogos, e aí passa um filme que a criança tem não sei quantos videogames, brinquedos e tal. Cara, imagine isso para uma realidade de uma criança que falta comida no prato. Então, ele continua salários baixos, sonhos de milionário, é o que eu tava falando, pô. A gente, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, ganhava R$ 1.000, meu primeiro salário, né? E, pô, eu queria ter, sei lá, um computador de 6.000, 7.000. Aí o que que a gente vai fazer? Pô, vai comprar ali as coisas e parcelar. Então, assim, cara, quem realmente pode ter acesso a essas coisas é um sonho de milionário, mas aí entram, são milionários, mas aí entra o questionamento. Será que a gente, porque tem pouco, tem que se conviver com esse pouco ou ir além disso e realmente abrir mão de certas coisas e adquirir esses sonhos que a gente tem? Isso aí o BK já falou, a questão do ir além, de não estar na zona de conforto, de sempre querer mais. Mas é sempre um questionamento que fica. Será que a gente sair dessa linha faz sentido? Novamente, o que o BK falou no interlúdio. Depois que sai da estrada é difícil voltar. Será que vale a pena? Então o BK tá sempre trazendo esse contraponto, cara. É sempre essa balança do equilíbrio. E ele fala: meu desejo virou meu adversário. Pô, todo dia a gente brigando com os nossos desejos. Pô, quantas vezes a gente não vai, pô, dar uma volta no shopping, um rolê no shopping, e a gente passa por uma coisa cara e a gente fala, pô, eu queria ter muito essa coisa. E aí você tem até uma condição de comprar, você tem um cartão de crédito, aí você fala assim, pô, compro ou não compro, velho? Eu sei que depois eu vou passar dificuldade e aí eu vou ter que ficar sem fazer outra coisa que eu preciso fazer por causa se eu comprar isso aqui, mas sua vontade te diz, pô, compra isso aqui, velho. E tu vê na internet, pô, uma roupa, um tênis, e aí tu fica, caralho, eu preciso comprar isso. Na minha realidade aqui, pô, às vezes eu vejo um jogo, eu falo, caramba, eu queria tanto jogar esse jogo, mas não vou poder jogar esse jogo, velho. Porque se eu comprar, eu vou me fuder. Então, tipo assim, é isso, mas ele tá expondo aqui, isso eu tô trazendo pra minha realidade, mas ele tá expondo aqui uma realidade que é muito foda, essa realidade da favela. E a gente pode remeter isso, e é uma questão, novamente, de opinião puramente pessoal, a questão do tráfico de drogas, quantas crianças não entram pro crime, justamente brigando contra, sendo adversários de si mesmas por esse desejo de faltar comida no prato, querer dar uma boa vida para a família, mas se perder nesse caminho, sair da estrada e não ter mais volta. Então, eu acho que o BK tá expondo essa realidade aqui.
Castelos imaginários, personagens e cenários. Navegar sem naufragar por esses mares. Executivo sorriso da comissária. Castelos imaginários, personagens e cenários. Navegar sem naufragar por esses mares no executivo sonhos da comissária. Quantas vezes a gente não tem sonhos e constrói em castelos? O nome do álbum do BK é Castelos e Ruínas. Então ele tá falando de castelos imaginários, personagens, cenários. Quantas vezes? Pô, quando eu era mais novo, e até hoje, quando é uma coisa bem pessoal, curiosidade, pô, eu vou tomar banho, ou quando eu vou deitar, eu crio cenários, cara. Pô, tipo assim, o que eu queria viver na minha vida, ou algo que eu vivi que poderia ser diferente, eu acho isso muito louco. A nossa imaginação nos permite ir muito além. E ele tá falando aqui que a gente constrói isso ao longo da nossa vida, principalmente quando é criança. A gente olha o nosso futuro e fala assim, pô, no futuro eu quero fazer isso, isso e isso. A gente constrói esses castelos imaginários, personagens na nossa vida, cenários, e ele fala navegar sem naufragar por esses mares. É assim, seria uma visão aqui pra mim de tipo viver essa vida e o mar é muito turbulento e viver sem naufragar, navegar sem naufragar é tipo passar por tudo isso sem nenhum tipo de desequilíbrio, sem nenhum tipo de dificuldade, né? Quando a gente tá falando da vida de crescer, a gente sabe que a vida adulta traz muitas dificuldades. Eu não sei pra quem que tem muita sorte na vida. Tem gente que possui, talvez até pelo esforço, mas aí a gente já vai ter uma dificuldade imposta, mas tem gente que nasce, por exemplo, em berço de ouro e que não vai enfrentar as dificuldades, essas dificuldades sociais que a gente está apontando, a questão do dinheiro, a questão de moradia, infraestrutura, e são pessoas que vão conviver com outros tipos de dificuldade. Eu acho que ninguém vai passar a vida sem ter nenhum tipo de dificuldade. Mas ele fala aqui na executivo sorriso da comissária, então é tudo isso, a questão do proveito, cara. Então, assim, o BK tá expondo realmente essa realidade de, de assim, você viver, almejar coisas e como que vai ser esse caminho até lá, entendeu? E querer viver tudo isso sem tremer, sem ter rachaduras, sem ter grandes desilusões. Acho que é isso aqui. É muito foda essa parte também. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Essa ainda não se responder. Aqui vai ser só dois versos e eu vou ter que parar. E viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Essa ainda não sei responder. Ele faz um questionamento e depois uma afirmação. Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Pô, olha que foda é esse questionamento, cara. Viver pouco como um rei aqui, ele tá ainda expondo essa realidade pra mim, da favela, cara. Da favela. Viver pouco como um rei seria assim, você realmente abrir mão de tudo e entrar pro tráfico e viver como um rei, é ter muito dinheiro, ter mulheres, ter riqueza, ter tudo, dominar, ter poder e influência ali naquela área sua, mas você sabe que você vai viver pouco. Que você tá com a cabeça a prêmio, entrando naquela questão da espada de Damocles. O rei não tinha a cabeça sempre a prêmio. Então, olha como o BK consegue encaixar todas as faixas da música dele como um quebra-cabeça e trazer sempre esse ponto de equilíbrio que eu tô falando a todo momento. Tô sendo até, acho que, repetitivo demais, mas não é. É porque realmente a construção é linear aqui da obra. E viver pouco como rei ou muito como um Zé. Cara, como um Zé seria um Zé ninguém, né? Então, assim, a gente. E se a gente só viver, estudar, ser um bom aluno na escola, crescer, aí trabalhar, fazer uma faculdade, e aí trabalhar de novo, e aí morrer, sem fazer nada além disso. E aí? Qual que vale mais a pena? É um questionamento que o BK ainda não sabe responder e eu acho que ninguém vai saber responder. A gente não sabe o que vem além do nosso mundo. A gente não sabe se vale a pena realmente. Pô, se a gente soubesse o que vem além daqui, ou por exemplo, a gente saber que não tem nada após a vida na Terra, cara, eu acho que muita gente tacaria o foda-se ou se mataria. E por isso eu entraria até num questionamento que eu não vou adentrar aqui, que pode ser no futuro eu falar um pouco mais sobre isso, é a questão de como que a religião é importante para a vida na Terra. Como que Deus é importante para a vida na Terra. Deus, deuses, religiões, crenças. Porque se as pessoas soubessem que realmente não existe nada além da vida na Terra, a taxa de suicídio para mim seria acima de 50%, tá? Porque a qualquer momento que a pessoa simplesmente não se sentisse mais bem, ou passasse por uma grande desilusão, ela se mataria.
mas o que segura muitas pessoas na Terra é essa perseverança da vida após a morte e porque elas acreditam que tem algo pela qual vale a pena viver. E, cara, isso aqui diz muita coisa, velho. Isso aqui diz muita coisa. Viver pouco como um rei é você ter uma ambição muito forte para viver além dos limites e viver pouco, estar sempre correndo perigo, estar sempre se aventurando, ou viver muito como um Zé. Cara, eu vou deixar vocês refletirem sobre isso, que eu acho que é um ponto alto também da música. Mas eu acho que a gente nunca vai conseguir saber responder esse questionamento, essa indagação. O pouco com a lei eu sigo na fé de ele nunca vão me prender. Ah, nunca vou me submeter. Nunca vão me deter. Éramos assim e agora somos o fogo. E não há nada que eu não possa fazer. E o porco com a lei eu signo na fé de que ele nunca vai me prender, ou de que eles nunca vão me prender. E essa parte aqui, o BK tá falando o porco com a lei, aí remetendo a essa questão realmente da favela ali, de novo, a polícia, né? O porco. E ele tá falando que ele segue na fé de que ele nunca vai prender. Então é ultrapassando esses limites para viver como rei, ultrapassando esses limites até da própria lei, né? Então, assim, e ele fala: eu nunca vou me submeter, nunca vão me deter. Éramos a cinza, agora somos o fogo e não há nada que eu não possa fazer. É a fênix, né, cara? É estar além, é transcender tudo isso. Então, assim, ele fala que ele veio lá do pó, da cinza, que não era nada, e ele renasceu como a fênix, o fogo, né? A fênix é um pássaro que ressurge das cinzas, né? Então, assim, e que vai além. Então essa parte é muito foda também. Então assim, nunca se impor limites e sempre conseguir ressurgir das cinzas e estar além de tudo. Então muito foda essa parte aqui que o BK coloca na música, de realmente uma mensagem para a gente se superar. Ele está expondo uma realidade aqui que está remetendo realmente a essa pessoa que quer viver como um rei e, na minha opinião, explicitamente da favela e em confronto assim até com a lei, os policiais e a justiça. Mas a gente consegue trazer isso muito explicitamente para a nossa realidade trocando esses personagens. E é isso. Mesmo que a gente venha do nada, a gente consegue ressurgir, nascer de novo e muito além disso aqui. E e eu signo na fé de que eles nunca vão me prender, é que a gente nunca vai ficar acorrentado, a gente nunca vai ter limites, a gente nunca vai se deixar se acorrentar ou ter barreiras, a gente sempre vai ultrapassá-las. E a fênix voa, né? É um pássaro, então a gente tem asas, a gente pode ir muito além disso. Tem coisa que só acredito vendo, coisa que nem acredito que tô vendo. Shhh, verifica quieto, a rua tem 2 mandamentos. Tem coisas que eu só acredito vendo, coisas que nem acredito que tô vendo. Shhh, ver e ficar quieto, a rua tem 2 mandamentos. Tem coisa que a gente realmente só acredita vendo. Porque assim, tem coisa que as pessoas fazem ou falam ou elas têm atos assim, tem coisa que a gente vê no noticiário, na TV e a gente fala assim, porra, não é possível que eu tô vendo isso, cara. Eu só acredito vendo. Às vezes um ato assim de covardia, pô, quantas vezes a gente não vê, tipo assim, um assassinato e fala assim, pô, não é possível, cara, eu só acredito nisso aqui vendo. A pessoa cometer esse tipo de atrocidade. E tem coisa que nem acredita que tá vendo. Então, quando você realmente vê aquilo ali pessoalmente, que você enxerga aquilo com seus olhos, você fala, velho, eu não acredito nisso, mano. E isso acontece, pô, quantas vezes na nossa vida, né? A gente vê algo assim, a gente lê algo e fala assim, mano, só acredito vendo que essa pessoa fez isso ou falou isso. E quando a gente tá vendo aquilo ali de maneira prática, a gente conta pra uma pessoa e fala: Não acredito que tô vendo isso, não, velho. Não é possível que eu tô vendo isso. Então, assim. E ele continua falando assim: a rua tem 2 mandamentos, né? É, ver e ficar quieto. Que isso é muito louco, porque assim. Se a gente sai falando tudo que vê, a gente sabe que a gente está correndo perigo. Principalmente, novamente, trabalhando a questão aqui da favela, quem fala muito, né? A gente sabe.
E ver e ficar quieto, então, é os dois mandamentos da rua. Realmente, assim, se a gente expor tudo, quantas pessoas não morrem aí porque exporam algum crime, porque exporam alguém, e isso é muito louco aqui. Então, assim, é ver e ficar quieto. É, cara, muito foda essa parte também. Como eu falei, acho que os versos aqui eles trazem uma carga tão grande de pensamento que dá para escrever livros. Mas são partes assim que realmente a gente pode questionar. Ele vai continuar, então vou dar prosseguimento aqui. Uns ficam de olho nos rendimentos, já é tarde pra seu arrependimento. Pra abrir sua mente, não sou um cirurgião, mas sei qual procedimento. Uns ficam de olhos nos rendimentos. Rendimentos, qual a gente continua na ideia que ele está aqui, da firma, né, ali do tráfico. Pode ser isso. E ele fala assim, já é tarde para seu arrependimento. Então eu tô imaginando uma cena aqui de um X9zão e ele na frente do X9 e ele fala assim, uns ficam de olho nos rendimentos, já é tarde para o seu arrependimento. Para abrir a sua mente eu não sou cirurgião, mas eu sei qual o procedimento. Cara, essa parte aqui é muito foda. BK, ele traz uma faca de dois gumes aqui. Quando ele fala para abrir sua mente, eu não sou cirurgião, mas esse eu sei qual o procedimento. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente vê um filme, a gente ouve uma música, a gente vê ouve um poema, sei lá, qualquer coisa, e a gente fala assim, pô, isso aqui abriu minha mente, né? Então isso significa que aquilo ali nos fez refletir, né? Então, assim, o BK pode estar falando que ele sabe abrir a mente, que ele sabe o procedimento de abrir a mente, é te fazendo refletir, como ele está fazendo com a música dele, mas abrir a mente da pessoa pode ser também no sentido de matar, de assassinar, né? Então, assim, eu posso te dar um tiro e abrir sua mente, explodir sua cabeça. Isso aqui é muito louco. Então, ele está deixando realmente uma faca de dois gumes, um ponto A e um ponto B aqui, né? E que são dois completamente diferentes. Um ele tá falando que vai acabar com a vida do cara e outro ele tá falando que ele vai expandir e levar o cara além. Isso é muito louco. Quando criança eu sonhava em crescer e ter todo o melhor dessa vida. Hoje eu sou homem crescido e a criança em mim ainda é viva a vida. Cara, a gente chegou no auge da música. Se para abrir sua mente eu não sou cirurgião, mas sei qual procedimento já foi uma faca de dois gumes aqui. Quando criança eu sonhava em crescer e ter tudo o melhor dessa vida. Hoje eu sou um homem crescido e a criança em mim ainda é viva. Eu vou levar essa frase para sempre na minha vida, porque o BK fala: quando a gente é criança, cara, a gente tem esses sonhos. Lembra quando eu falei de construir personagens, cenários, castelos? Quando criança, a gente sonha em crescer, cara. A gente quer ser adulto. A gente quer ter nossas coisas. Pô, a gente pede uma coisa pra nossa mãe não consegue nos dar. E a gente fica assim, pô, eu queria tanto ser grande, trabalhar e conquistar isso. E aí a gente fica adolescente e a gente fala, pô, não aguento mais essa casa, eu queria sair daqui, queria morar sozinho, queria conquistar, queria trabalhar, queria ter isso e aquilo. E a gente vai só fazendo isso e ter todo o melhor dessa vida, a gente quer crescer, quer ir para os lugares que a gente almeja conhecer, quer ter coisa, meu sonho é ter um carro, a gente quer ter tudo, só que quando a gente é um homem crescido, a gente quer voltar a ser criança, cara. É sempre assim. Pô, o que que eu não daria hoje pra voltar um dia brincando na rua lá embaixo na Vila Recreio com o pessoal que eu conheci lá, meu primo e tal, o pessoal lá, cara. Quantas coisas que eu não abriria mão hoje em dia pra fazer isso? Quantas coisas você aí que tá ouvindo não abriria pra voltar na época que você era criança e brincava na rua, cara? Pô, isso é muito foda de pensar. E ele fala: hoje eu sou um homem crescido e a criança em mim ainda viva. A gente cresce e tem sonhos. Quando a gente é pequeno, a gente almeja em crescer e ter sonhos e conquistar nossos sonhos. Mas quando a gente cresce e já é adulto, a gente continua só brigando por nossos sonhos e muitas vezes nem realizando eles. Então, assim, é sempre um processo contínuo de estar sempre buscando alguma coisa. Isso é muito foda. O BK, ele tá trazendo algo que é muito intenso de se pensar e eu vou levar essa frase para mim, se eu puder, a minha vida inteira. E eu quero que muitas pessoas conheçam essa frase. E outra coisa que para mim é nunca perder a essência de ser criança. A pureza, a humildade. Uma criança nunca vai fazer as coisas por mal, a não ser que ela seja subvertida para fazer isso.
Então, assim, é nunca perder a nossa essência também de quando a gente é criança, essa pureza de criança. Muito foda. Ter um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Vitorioso e não vice-versa. Quando eu falei que a gente tava no auge da música, eu não tava brincando, cara. A vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Vitorioso e não vice-versa. Eu vou ler de novo, para que vocês prestem atenção no jogo de palavras e no jogo lírico que o BK coloca aqui. A vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. A vida é um filme de ação. Por quantas vezes a gente passa coisa na vida assim, aventuras e tal, e coisas que realmente fazem a vida parecer um filme de ação. De terror. Pô, quantas vezes a gente não passa medos, né? Infortúnios e fica assustado. Muitas vezes na vida. E de tragédia também. A gente passa por coisas na nossa vida, principalmente percas, coisas assim que transcendem a nossa capacidade de sentir. A gente chora e são realmente tragédias que acontecem na nossa vida. É, e ele, agora, eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Um fim de comédia seria, quando a gente fala a realidade da favela realmente sendo exposta aqui, um comédia é um cara que realmente vacilou na favela, né? Um comédia talvez é um X9, alguém que traiu a confiança. Pô, esse cara é um comédia. E então um fim de comédia a gente sabe qual que é. E o vice-versa disso é uma comédia de fim. Uma comédia de fim é um fim trágico, um fim cômico. Ninguém quer ter um fim trágico. Um fim assim, ruim. É, Então, assim, ele está expondo aqui que ele só não pode ter um fim desses, um fim de comédia e uma comédia de fim. Ele fala um fim de comédia e vice-versa. E aí ele expõe vitorioso e não vice-versa. Vitorioso é alguém que ganha, né? Ele quer ser vitorioso. Ele quer ser alguém que ganhou, que ultrapassou todos esses limites e essas dificuldades que a gente falou. É, e não um vice. Um vice é alguém que está em segundo lugar, né? Um vice-campeão, um vice-colocado, né? Alguém que ganhou a medalha de prata, que inclusive ele vai falar na parte futura da música. E não um vice que versa. Ele falou vice-versa lá, um fim de comédia e vice-versa, vitorioso e não um vice que versa. Então ele não quer ser um segundo colocado, um vice-campeão que fica falando, né? Que fica fazendo textos para, pô, não ganhei por causa disso, disso e disso. Ele quer ser um vitorioso. Ele quer ser alguém que simplesmente ganhou e é isso. E não um vice, um subcampeão que está versando. Versando, fazer versos, né? Escrever. Ele quer ser um cara que está ganhando, que está além desses limites. E não alguém que perdeu e está simplesmente escrevendo. Bom, eu vou cortar a música Quadros exatamente pelo fato dela ser gigante em duas partes e continuar. A próxima parte da música é o refrão, o segundo verso do BK, e aí depois tem um pequeno interlúdio e o final. Então, vou cortar essa parte do primeiro verso para pular para o refrão, e o refrão e o segundo verso ficam para a segunda parte do vídeo. Agradeço até quem acompanhou até aqui.